E aí, galera, beleza? Então, essa aqui é a videoaula 2, né, do curso introdutório de redes aí que eu tô fazendo, descomplicando de uma maneira bem simples, né, sem muitos termos técnicos, para você aprender de vez aí o que que é esse tal de internet que as pessoas dizem, né? Então, vamos lá. Na aula passada, eu comentei um pouco desses esquemas que vocês estão vendo aqui na tela sobre como que funciona a comunicação, né, entre nossos computadores, os roteadores e o servidor, beleza? Então a gente viu que quando a gente quer fazer uma requisição, né, quer estabelecer uma comunicação com o servidor, a gente tem uma requisição aqui, representada por esse amarelinho, esse pacote amarelinho aqui. E o que que é isso, né? A requisição é qualquer solicitação que algum computador faz na nossa rede para a internet, beleza? Então, se o seu computador quer acessar, por exemplo, um vídeo no YouTube, como esse vídeo que você está vendo agora, você vai pedir para o YouTube que ele te sirva o vídeo. Por isso que a gente fez a analogia do servidor como um garçom. Você pede alguma coisa e ele te traz. Basicamente é essa a função dele. Mas para isso acontecer dentro do mundo da internet é um pouco mais complicado. Então, o que que acontece? Seu computador fez uma requisição, essa requisição vai ser enviada para o roteador da sua casa, né? Que você provavelmente adquiriu ele através da contratação de serviço de algum provedor, certo? De internet, claro, Vivo, enfim, qualquer um desses provedores mais conhecidos aí. E essa informação que o seu computador pediu vai traçar esse caminho, né, feito por cabos que está conectado do seu computador para o seu modem ou através da rede Wi-Fi, no caso de celulares, e chegando no roteador, ele vai ser transmitido para a rede. E a rede vai fazer esse transporte dessa requisição até o roteador do servidor. E aí, desse roteador do servidor, vai ser entregue para a máquina, que pode ser um computador, pode ser, enfim, qualquer outro dispositivo também que forneça algum serviço, certo? Que forneça alguma informação. Na hora que ele vem aqui no servidor, ele vai processar essa requisição e vai entregar de volta uma resposta que vai fazer o mesmo caminho até o computador que fez essa solicitação. Então aqui a gente já tem dois termos que eu não foquei muito na aula passada, mas que são os termos request e response. Request e response. Ou requisição e resposta. Beleza? São esses dois termos aqui: request e response, requisição e resposta, certo? Então é sempre uma via de mão dupla para estabelecer uma comunicação. Você vai pelo roteador, né? Manda a informação do seu computador para o roteador, vai pela rede, paga no servidor e volta. Ok. Mas como o seu computador sabe aonde que está o roteador? E como esse roteador sabe a conexão com outro roteador que ele tem, certo? Isso que é a pegada, isso que é onde começa a entrar de fato a rede, ao protocolo TCP/IP. Então, vamos começar aqui de novo, deletando tudo isso e vamos fazer aqui a nossa rede da nossa casa. Então, vamos supor que eu tenha na nossa rede três dispositivos, os mesmos três dispositivos que eu tenho antes, tá? Agora eu não vou ficar escrevendo o nome, senão vou demorar muito tempo aqui e não é esse o intuito do vídeo, né? Vamos explicar de uma forma rápida aqui para vocês. Então a gente tem o nosso roteador e os nossos dispositivos. E essa comunicação é feita por cabos. Porque eu não estou conseguindo pegar aqui, um segundo. É feita por cabos. E esses cabos
ou Wi-Fi, né? Não só cabos. Mas os seus dispositivos, eles estão conectados com o roteador da sua casa, beleza? Então aqui a gente representa essas conexões. Esses cabinhos aqui são a conexão. Pode ser Wi-Fi, pode ser cabo de fibra ótica, pode ser o cabinho normal de redes. Será que eu tenho um aqui para mostrar? Tenho. É geralmente esses cabinhos aqui, ó. Esses cabinhos aqui que vem, né, junto com os aparelhos e você conecta um lado no modem e o outro lado no dispositivo, né, que você quer acesso à internet. E aí você plugando isso, você já passa a ter acesso, né, se você tiver tudo em ordem aí com os provedores de internet que você paga, né, para ter acesso à internet. Enfim, é isso. Só que nessa rede local, tudo essa parte preta aqui, vamos supor que seja a nossa casa, a gente tem vários dispositivos. E como o roteador sabe, na hora que ele recebe, né, um request ou um response que veio do servidor lá fora, né? Lembrando aqui que isso aqui está conectado à internet, mas ainda não vai ser importante para a gente saber agora a comunicação de fora, tá? O que a gente quer saber agora é só como funciona aqui dentro da nossa internet, tá? Então, isso aqui é uma solicitação que veio da internet, né? Ou uma resposta de uma requisição feita para a internet e veio parar aqui no seu roteador. Como que o seu roteador sabe para qual dispositivo integrar, né? Integrar não, né? Integrar é da matemática. Para qual ele quer entregar, ok? Então, o que acontece aqui é a rede, a protocolo TCP/IP. Protocolo nada mais é do que um conjunto de instruções, um conjunto de regras para estabelecer comunicação. Então, quando eu estou comunicando com vocês aqui através do português, existe um conjunto de regras gramaticais, né, de formulação de frase que eu preciso respeitar para vocês entenderem, certo? A gente precisa falar a mesma língua e eu tenho que falar as coisas com, né, certa coerência. Eu não posso elaborar uma frase e falar eu ontem mercado fui através carro de... Não posso falar isso. Eu tenho que realmente montar uma sentença lógica. Eu fui de carro até o mercado ontem, né? Estabelecer essa comunicação com vocês. Então é um conjunto de regras, né, que vigentes para estabelecer comunicação. Isso que é o protocolo. Protocolo TCP, protocolo HTTP, todos eles têm a mesma intenção, estabelecer comunicação. Só que a forma que eles fazem isso, as regras para estabelecer isso são diferentes. Então, o que acontece aqui é que quando você compra um roteador, né, de uma empresa, ali, de um serviço de internet, esse roteador ele vai ser responsável por fornecer o que a gente chama de IP, né? E esse IP é geralmente construído dessa forma aqui, certo? É um número assim que muito provavelmente você já tenha se deparado na sua vida. É um número formado por 4 conjuntos aqui, né? E 3 pontos, né? Então são 4 conjuntos numéricos de 3 dígitos. Pode ser até 3 dígitos aqui, tá? Isso aqui pode ser normalmente. Mas geralmente, quando você vê, eles estão assim, né? 192.168.1 e alguma coisa aqui no final que eu vou colocar um X e vocês já vão entender o porquê. Beleza? Então, isso aqui é o que o seu roteador tem. Ele disponibiliza, né? Ele vai fornecer um conjunto de IPs para a sua rede local. E geralmente ela tem esta configuração aqui, certo? O que esse número indica? Esse número você pode traduzir como se fosse o endereço da sua casa, tá? Para alguém chegar até a sua casa, você precisa dar o endereço, se ele não te conhecer. Mas enfim, já vai entrar nesse detalhe também de conhecer, tá? Conhecer o endereço.
Mas então você tem que passar o endereço. E para você chegar na casa de outras pessoas, elas têm que passar o endereço para você também. E é isso que acontece. O seu roteador tem um IP, esse dispositivo tem um IP, esse outro dispositivo tem um IP e esse outro dispositivo também tem um IP. Ok? O IP nada mais é do que esse endereço aqui, certo? Formado por números. O roteador, ele dita quais são os números desses computadores, certo? Na maioria das vezes, quando a gente compra um roteador, né, configurado de fábrica, o próprio roteador define quais que são os IPs livres que estão, né, disponíveis na rede. Então, vamos dar um passo para trás e entender melhor esses números aqui. Esse número, 192.168.1.x, ele pode ser transformado, né? Ele pode assumir vários valores aqui no final, que vai de 0 até 255, certo? Isso é a abrangência. Então eu vou colocar uma barra aqui, ó, 255. Então esses números de IP podem ir do 192.168.1.0 até o número 192.168.1.255, certo? Isso totaliza 256 IPs possíveis, certo? Em um roteador. Então, quer dizer que um roteador pode fornecer para a rede, né, os convencionais, nessa estrutura que a gente está falando, existem estruturas um pouco diferentes, mas não vem ao caso agora, pode fornecer 256 conexões, ou seja, você pode conectar no seu modem, sem nenhuma configuração adicional, até 256 dispositivos. Na verdade, é menos, ok? Porque existem 3 IPs que são reservados. O IP0, o IP1 e o IP255, certo? Esses IPs são reservados. Então, na verdade, o que sobra para a gente são 253 IPs disponíveis na nossa rede nesse roteador, ok? E o que o roteador vai fazer é, basicamente, distribuir essa abrangência aqui para cada um dos dispositivos. Isso pode ser configurado de forma manual, onde o engenheiro da rede, né, quem está projetando a rede, define quais são os IPs de cada máquina, ou, como geralmente vem, aleatório. A partir do momento que algum dispositivo conecta ao roteador, conecta à rede, seja através de Wi-Fi ou por cabo, o roteador vai definir esse número, ok? Então, se a gente for por padrão, a gente pode definir alguns números aleatórios aqui. E como você pode ver, eles não respeitam uma ordem cronológica, né? É uma ordem crescente ou decrescente. É realmente aleatório. Você pode ter 3 dispositivos e um ter o final 104, o outro ter 110 e o outro ter 105. Ok? Então, vamos começar primeiro dessa parte aqui. A partir do momento que você se conectou com um dispositivo, o seu dispositivo com o roteador, esse dispositivo ele recebeu um IP, ok? E esse IP, ele é o endereço, né, que vai ser usado para o roteador conseguir entregar as informações. Então esse pacotinho, agora quando ele chega aqui, e eu vou deixar aqui no X por enquanto, porque não vem ao caso de como a internet encontra seu roteador nesse momento, tá? Mas essa mensagem veio da internet de alguma forma, chegou no seu roteador, certo? Quando ele chega no seu roteador, essa informação vai ser disponibilizada, né? Vai ser enviada para um desses dispositivos. E é através desse endereço aqui, né, que o roteador consegue saber para onde que vai essa informação. Beleza? Então,
por enquanto é isso. A gente teve agora uma entrada, entrou com o pezinho no TCP, tem muito mais coisa por detrás disso, tá? Mas por enquanto eu acho que é informação suficiente que vocês têm que entender. Então, como funciona? O seu roteador, ele é o responsável por distribuir endereços de IP na sua rede local, ou como a gente chama de LAN, beleza? Então, o roteador ele é responsável por receber as informações da internet e disponibilizar IPs para os computadores locais, né, para os computadores da própria rede. E através disso ele consegue transmitir a informação para esse computador, né, que a requisição foi feita. Então, a gente consegue enviar informações desse computador para esse roteador e do roteador para a internet e agora da internet do roteador para esses dispositivos, certo? Por enquanto é isso. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho melhor, né, o roteador e como que ele faz de fato essa transmissão de dados para essas redes locais. Beleza?